Ela não resistiu aos encantos do milionário que ela conheceu no metrô, mesmo depois de descobrir os seus segredos chocantes. Deixe o like e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias emocionantes em primeira mão. A chuva batia contra as janelas do metrô, criando pequenos rios que serpenteavam pelo vidro. As luzes do Rio de Janeiro piscavam ao longe, borradas pelas gotas que escorriam. Bruna Nogueira suspirou, sentindo o peso do dia esmagar seus ombros. Seu chefe havia gritado com ela mais cedo, jogando sobre suas costas uma pressão que parecia insuportável. Sua mãe estava cada vez mais debilitada, e ela se dividia entre o trabalho e cuidar da única pessoa que lhe restava na vida. Tudo parecia um turbilhão fora de controle, e naquela noite, Bruna só queria chegar em casa, se enfiar debaixo das cobertas e esquecer que o mundo existia. Foi então que ele entrou. A porta do metrô se abriu com um solavanco, e um homem alto atravessou a soleira. Bruna nem queria olhar, mas seu olhar foi atraído como se uma força invisível a puxasse. Ele vestia uma camisa social azul marinho e uma calça preta impecável, que moldava seu corpo como se tivesse sido feita sob medida. O cabelo castanho estava perfeitamente penteado para trás, revelando um rosto anguloso e marcado, forte, elegante, irresistível. Mas foi o olhar dele que a fez prender a respiração. Ele virou o rosto na direção dela e seus olhos se encontraram. Um olhar intenso, firme, quase fulminante. Por um instante, Bruna sentiu que ele estava atravessando sua alma com aqueles olhos. Ela desviou o olhar, sentindo as bochechas queimarem. Meu Deus, quem é esse homem? Ele caminhou pelo corredor e, para surpresa dela, parou exatamente ao lado de seu assento. Posso? Perguntou com a voz grave e rouca, apontando para o lugar vago ao lado dela. Bruna apenas assentiu, incapaz de dizer qualquer coisa. Ele se sentou e o perfume dele, uma mistura sedutora de madeira e especiarias, envolveu Bruna, que teve que se controlar para não fechar os olhos e suspirar. A viagem seguiu silenciosa por alguns minutos. Bruna tentou se concentrar no livro que estava lendo, mas cada virada de página parecia forçada. Ela sentia a presença dele, quente e sólida, bem ao seu lado. Foi quando o telefone dele tocou. Sim, atendeu ele, com a mesma firmeza cortante na voz. Bruna não queria ouvir a conversa, mas ele falava tão alto que era impossível ignorar. Eu já disse que não quero desculpas. A voz dele soou ríspida. Ou você resolve isso, ou está fora. Ela espiou discretamente pelo canto do olho. Ele estava tenso, com a mandíbula travada e uma veia saltando no pescoço. Bonito e arrogante. Claro. Quando ele desligou, Bruna sentiu o corpo dele relaxar um pouco ao lado do seu. E foi então que percebeu. Ele estava olhando para as pernas dela. O olhar dele desceu lentamente, analisando cada detalhe. Bruna prendeu a respiração, sentindo uma onda quente percorrer seu corpo. Ela se mexeu na cadeira, ajeitando a saia, mas não pôde evitar que uma parte dela gostasse da atenção. Que droga! Eu sou mesmo uma idiota por me sentir assim, mas depois de um dia tão horrível, aquele flerte silencioso parecia um alívio inesperado. Ele pegou o telefone novamente e começou a digitar mensagens com rapidez. Bruna tentou se concentrar em seu livro, mas os dedos dele voando sobre a tela, firmes e precisos, continuavam chamando sua atenção. Poucos minutos depois, ele abriu a pasta que trazia consigo e começou a examinar alguns documentos. Um solavanco brusco fez a pasta escorregar e vários papéis voaram pelo chão. Droga! Murmurou ele, se abaixando para pegá-los. Bruna se abaixou também e começou a recolher as folhas que estavam perto dela. Obrigado, disse ele, estendendo a mão para receber os papéis. Bruna entregou-os e por um breve momento ele parou e olhou diretamente para o decote dela.
O olhar dele foi rápido, mas notável. Ela sentiu o rosto esquentar novamente, mas, para sua surpresa, não se sentiu ofendida. Na verdade, gostou. Ele pigarreou, voltando os olhos para frente, mas Bruna viu um sorrisinho discreto surgir no canto dos lábios dele. Foi nesse momento que ele percebeu que o metrô estava se aproximando da próxima parada. Ah, não, murmurou ele, jogando os papéis de qualquer jeito na pasta e se levantando apressado. Bruna acompanhou com o olhar enquanto ele atravessava o corredor às pressas. A porta se abriu e ele desapareceu na calçada. Foi só então que Bruna notou o celular dele esquecido no banco. Ela olhou para os lados, mas ninguém mais parecia ter percebido. Pegou o aparelho e, sem pensar muito, desbloqueou a tela, sem senha. Por curiosidade e talvez um pouco de ousadia, ela abriu as mensagens. O que viu a deixou surpresa. Você é a mulher mais incrível que já conheci. Não consigo parar de pensar em você. Nosso jantar foi perfeito. Você é inesquecível. Eram conversas com diferentes mulheres. Cada mensagem parecia cuidadosamente planejada para seduzi-las com palavras doces e elogios apaixonados. Bruna revirou os olhos. Canalha, murmurou. Ainda assim, algo a fazia continuar rolando a tela. Ele sabia o que dizer. Sabia exatamente como conquistar. E parecia funcionar, porque todas as mulheres pareciam estar completamente apaixonadas por ele. De repente, Bruna abriu a galeria de vídeos. Havia vários arquivos, mas um chamou sua atenção. Ela deu play. O vídeo mostrava ele sentado num restaurante sofisticado na zona sul do Rio, ao lado de uma mulher loira. Bruna o viu segurar a mão dela, sorrir de um jeito irresistível, e então puxá-la para um beijo intenso. Um beijo cheio de domínio e segurança, o tipo que deixaria qualquer mulher com os joelhos bambos. Bruna pausou o vídeo, surpresa com a sensação estranha que percorria seu corpo. Então, é assim que ele faz. Ela não queria admitir, mas uma parte dela entendia perfeitamente por que aquelas mulheres estavam tão encantadas. Ele não era apenas bonito, ele exalava confiança, charme e aquele tipo de presença que fazia você esquecer onde estava. O telefone vibrou em sua mão. Uma chamada entrante apareceu na tela de um número desconhecido. Bruna hesitou, então atendeu. Alô? Disse ela, tentando soar despreocupada. Quem está falando? Perguntou a voz grave e firme. Bruna reconheceu na hora. Acho que você sabe quem sou, respondeu ela, mordendo o lábio para conter o riso. Eu preciso do meu celular agora, disse ele, a voz firme, carregada de impaciência. Tão desesperado assim? Provocou Bruna, cruzando os braços. Alguém especial está esperando uma mensagem sua? Houve uma pausa. Quem é você? Perguntou ele, a voz mais suave, quase curiosa. Espera, disse ele num tom mais atento. Você é a mulher que estava de vestido laranja no metrô? Bruna congelou. Vestido laranja? Ele lembrava. Ele tinha reparado nela. E com detalhes. Então você também estava me observando, respondeu ela, tentando soar indiferente, mas sentindo o coração acelerar. Difícil não notar, retrucou ele. Aquele vestido... A voz dele baixou um tom. Combina bem com você. Bruna mordeu o lábio. Ele era bom, muito bom. E se ela não tivesse visto aquelas mensagens melosas para várias mulheres, talvez até acreditasse naquele charme. Bom, se você quer seu telefone, acho que vamos ter que combinar um encontro amanhã, disse ela, jogando com calma. Amanhã? Ele pareceu irritado. Não pode ser hoje? Ah, que pena, disse Bruna, sorrindo sozinha. Eu já estou em casa, bem confortável no meu pijama. Amanhã. Você gosta de provocar, não é? Boa noite, homem da camisa azul. E desligou antes que ele pudesse responder. Mas não demorou muito para que o celular vibrasse novamente.
Ele enviou uma mensagem do número que estava. Caio, espero que você não esteja lendo nada que não deveria. Bruna riu sozinha. Ele não fazia ideia. Bruna, não se preocupe. Suas fãs continuam acreditando que você é o príncipe encantado. Caio, então você viu as mensagens. Bruna, difícil não ver. Você realmente é bom com palavras. Aposto que aquelas mulheres fazem fila para sair com você. Caio, por quê? Está interessada em entrar na fila também? Bruna arqueou a sobrancelha. Canalha atrevido. Bruna, acho que você não faz meu tipo. Caio, não, porque parece que você ainda está pensando em mim. Bruna riu de novo, mas não respondeu. Poucos minutos depois, outra mensagem chegou. Caio, então, o que você achou do vídeo? O coração dela disparou. Ele sabia que ela tinha visto. Bruna, qual deles? Você tem uma coleção interessante. Caio, o único que importa. Bruna fechou os olhos, lembrando do beijo intenso que tinha visto no vídeo, da forma como ele segurou a mulher pela nuca, como se estivesse no controle de tudo. Ela odiava admitir, mas aquela imagem não saía da sua cabeça. Bruna, você realmente se acha irresistível, né? Caio, eu não acho, eu sei. Bruna apertou os lábios para não sorrir. Ele era insuportavelmente convencido, e de algum jeito isso fazia parte do charme. Bruna, boa noite, galã. Nos vemos amanhã, se você se comportar bem. Caio, boa noite, vestidinho laranja. Ela largou o telefone na mesa e se jogou na cama, cobrindo o rosto com as mãos. O que é que eu estou fazendo? Murmurou para si mesma. Mas uma coisa era certa. Aquele homem estava mexendo com ela mais do que deveria. E agora ela não conseguia parar de se perguntar. Ela sabia que estava brincando com fogo. Mas algo dentro dela dizia que esse jogo estava apenas começando. Na manhã seguinte, Bruna acordou com o som insistente do telefone vibrando sobre a mesa de cabeceira. Ela rolou na cama, ainda meio sonolenta, até que seu cérebro finalmente conectou os pontos. É ele. Com o coração batendo um pouco mais rápido do que gostaria de admitir, ela pegou o telefone e atendeu, tentando soar despreocupada. Alô? Bom dia, vestidinho laranja. A voz dele soou rouca, ainda mais grave do que na noite anterior. Dormiu bem? Bruna sorriu sozinha, mas Até que manteve sim. o tom leve. Por quê? Você perdeu o sono pensando no seu celular? Quase isso. Ele fez uma pausa, depois completou, com um toque de diversão na voz. Na verdade, acho que sonhei com você. Bruna riu baixinho. Que engraçado. Eu também tive um pesadelo. Então foi por isso que você acordou tão charmosa? Como você sabe que estou charmosa se nem me viu ainda? Eu só sei, respondeu ele com confiança. Agora, falando sério, eu preciso mesmo do meu telefone. Você pode trazer assim que sair de casa? Posso. Ela olhou para o relógio na parede. Daqui a pouco eu saio. Interrompeu ele. Eu posso passar aí para buscar. É mais rápido. Bruna hesitou. Não era exatamente uma ideia brilhante dar seu endereço para um estranho, ainda mais um que tinha uma lista interminável de mulheres apaixonadas por ele. Mas no fundo, ela sabia que ele não parecia ser uma má pessoa, só um mulherengo charmoso. Tá bom, disse ela finalmente. Vou te passar o endereço. Ela ditou seu endereço lentamente, se perguntando se não estava cometendo uma loucura. Anotado, disse ele. Estou a caminho. Bruna desligou e ficou parada, com o telefone na mão. Por que estou nervosa? Bruna foi até o guarda-roupa, abriu a porta e encarou seu reflexo no espelho. Ok, vamos ver o que você tem aí, murmurou para si mesma. Decidiu provocar. Escolheu um vestido curto e leve, preto, que moldava suas curvas de um jeito que chamava a atenção sem esforço.
O tecido fino balançava quando ela se movia, e as alças delicadas deixavam seus ombros e colo à mostra. O toque final foi um batom vermelho suave, apenas para dar um brilho nos lábios. "Pronto!" sussurrou, ajeitando os cabelos. Pouco depois, o som de um motor potente ecoou pela rua. Bruna foi até a janela e seu queixo quase caiu. Uma elegante Porsche preta estava estacionada bem em frente ao prédio. "O quê?" Ela arregalou os olhos. Aquela máquina brilhante, com rodas cromadas e vidros escuros, parecia ter saído de um comercial de luxo. Ele estava no banco do motorista, usando óculos escuros e uma camisa social branca, as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Ele é milionário. E estava andando de metrô ontem. Bruna desceu as escadas lentamente, como se quisesse ganhar tempo para organizar os pensamentos. Ao sair pela porta do prédio, ele já estava do lado de fora do carro, encostado na porta, com uma mão no bolso e a outra ajustando os óculos de sol. Quando a viu, ele sorriu, lento, quase preguiçoso, mas absolutamente encantador. "Então é assim que você se veste para devolver um celular?" provocou ele, tirando os óculos e deixando que os olhos percorressem lentamente o corpo dela. Bruna caminhou até ele e estendeu o aparelho. "Aqui está seu precioso telefone." Ela tentou soar indiferente, mas a forma como ele a olhava a fez sentir um calor subindo pelo corpo. Ele pegou o celular, mas seus olhos não saíram dela. "Preciso dizer..." Ele a analisou de cima a baixo. "Esse vestido é ainda melhor que aquele laranja." Bruna cruzou os braços, erguendo uma sobrancelha. "Você sempre solta essas cantadas baratas." "Não, só quando realmente vale a pena." Ela revirou os olhos para disfarçar o sorriso que ameaçava surgir. "Posso te pedir uma coisa?" disse ele, guardando o celular no bolso. "Depende." "Seu número." Ele inclinou ligeiramente a cabeça. "Afinal, você sabe mais sobre mim do que deveria. E eu ainda não sei nada sobre você." Bruna abriu um sorriso travesso. "Já salvei meu número no seu telefone," disse ela. "Você vai encontrar." Ele a encarou por um momento, depois riu. Uma risada baixa, rouca e cheia de surpresa. "Você é melhor do que eu imaginava," murmurou ele. Antes que ela pudesse responder, ele se aproximou, segurou sua cintura com firmeza e se inclinou. O toque quente da mão dele sobre a curva do corpo dela fez Bruna prender a respiração. Ele não foi direto para a boca dela. Ao invés disso, roçou os lábios devagar na bochecha dela, próximo ao canto da boca. "Mais tarde, quero te ver," sussurrou ele, a voz tão grave que parecia um arrepio correndo pela pele dela. "Obrigado por devolver meu celular." Antes que Bruna pudesse reagir, ele recuou, abriu a porta do carro e entrou. Ela ficou parada ali, sentindo ainda a pressão dos dedos dele na sua cintura e o leve toque dos lábios na sua pele. "O que esse homem tem?" Ela balançou a cabeça, tentando afastar aquele pensamento. "Coloque uma senha no seu telefone," disse ela, alto o suficiente para que ele ouvisse. "Da próxima vez, seus segredos não serão revelados." Ele riu enquanto ligava o motor. "Vou pensar nisso," respondeu. Então, ele acelerou suavemente, desaparecendo na esquina. Bruna ficou ali por alguns segundos, sentindo o vento fresco bater em seu rosto e se perguntando como é que alguém que ela mal conhecia conseguia mexer tanto com ela. Essa história ainda vai dar trabalho. Horas depois, Bruna estava inquieta. Sentada em sua mesa de trabalho, olhava para a tela do computador, mas não conseguia se concentrar. O cursor piscava diante de um e-mail inacabado e seus dedos pairavam sobre o teclado, imóveis. Verdade é que sua mente estava em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Desde que tinha subido de volta ao seu apartamento naquela manhã,
com os dedos dele ainda queimando em sua cintura e o perfume dele ainda grudado na sua pele, Bruna só conseguia pensar em Caio. Ela tinha se sentido diferente, mais leve, mais viva. O dia dela tinha começado de um jeito tão bom que nem os gritos histéricos do seu chefe conseguiram abalá-la. Quando ele despejou uma avalanche de cobranças na sala de reuniões, Bruna apenas respirou fundo e pensou: nada vai estragar meu dia hoje. Mas agora, já passava do meio-dia e a expectativa que havia brilhado dentro dela começava a se transformar em frustração. Ela abriu a tela do celular pela 5ª vez só naquela hora. Nada, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ele viu e não se interessou, murmurou para si mesma, jogando o telefone na mesa. Ela lembrou da mensagem que tinha enviado logo após ele sair de seu prédio. Foi curta e direta. Agora que você tem seu celular de volta, pode me encontrar quando quiser. Assinado, a que sabe dos seus segredos. Bruna achou engraçado na hora. Imaginou que ele responderia rápido, talvez com uma provocação ou algum comentário sobre o vestido preto. Mas nada. Nenhum oi, nenhum emoji, nenhum sinal de vida. Talvez eu tenha me iludido. Ela tentou se convencer de que não se importava. É claro que ele não ia me procurar. Ele é lindo, tem dinheiro e vive cercado de mulheres deslumbrantes. Por que ele perderia tempo comigo? Bruna se olhou pelo reflexo do monitor. Ela sabia que era bonita. Tinha olhos expressivos, um sorriso marcante e um corpo que ela sabia valorizar. Mas as mulheres que ele costumava conquistar, bem, eram de outro nível. Modelos de rosto perfeito e corpos esculpidos. Mulheres que pareciam ter saído de capas de revista. O resto da tarde foi arrastado. Ela terminou seus relatórios, ignorou as mensagens do chefe e resolveu sair mais cedo. Naquela noite, só queria se jogar no sofá e esquecer que aquele homem existia. Do outro lado da cidade, Caio Albuquerque estava com a cabeça cheia. Amanhã tinha sido um inferno. Seu diretor financeiro havia descoberto um desvio de dinheiro feito pelo próprio sócio de Caio, um golpe sujo que poderia causar um enorme escândalo. Ele passou o dia inteiro entre telefonemas e reuniões com advogados, tentando conter a situação antes que algo pior acontecesse. Mas apesar do caos ao seu redor, uma imagem insistia em invadir sua mente. Bruna. Ele não conseguia esquecer o vestido preto que moldava o corpo dela. O jeito que ela havia sorrido, provocante, dizendo que já tinha salvo o número dela no telefone dele. A forma como ela tinha reagido quando ele segurou sua cintura. Ele sabia que havia mexido com ela. E isso o divertia. Ele adorava esse jogo. Sabia que Bruna estava esperando uma mensagem, mas ele não tinha pressa. Deixe ela ansiosa. Deixe ela se perguntar se você realmente está interessado. Caio sabia como mexer com as mulheres e estava se divertindo com a ideia de deixar Bruna na expectativa. Eu ligo quando for a hora certa, no apartamento de Bruna. A noite caiu e a cidade brilhava do lado de fora da janela. Bruna estava no sofá, com as pernas dobradas debaixo do corpo, vestindo seu pijama favorito, um vestidinho de seda azul claro que deslizava suavemente sobre sua pele. Ela havia tomado um longo banho quente, tentando acalmar os pensamentos. Quando saiu do chuveiro e viu seu telefone ainda mudo, tinha decidido que era hora de seguir com seus planos sozinha. Dane-se, murmurou pegando uma garrafa de vinho na cozinha. O primeiro gole foi intenso, aquecendo seu peito e afrouxando um pouco da tensão que ela carregava desde cedo. Colocou um filme qualquer na TV, algo leve que não exigisse muito da sua concentração. Mas conforme os minutos passavam, a voz do ator na tela começou a se misturar com os pensamentos que corriam pela mente dela. Por que ele não mandou nada? Será que ele viu minha mensagem e não se interessou? Ou pior, será que ele nem viu?
Bruna se serviu de mais uma taça e suspirou. Besteira. Eu nem queria nada com ele mesmo, disse em voz alta, tentando se convencer. A verdade é que ela queria. Não apenas porque ele era lindo, porque isso ele realmente era, mas porque Caio tinha aquela presença que desarmava. Ele sabia como olhar, como sorrir, e isso a deixava completamente desequilibrada. O tempo foi passando, e quando ela percebeu, já tinha bebido quase meia garrafa de vinho. Foi então que o telefone vibrou. Bruna arregalou os olhos e pegou o celular com pressa. Nova mensagem. O nome dele surgiu na tela. Caio Albuquerque. Por um instante, Bruna apenas ficou encarando o telefone, sentindo seu coração disparar. Ela respirou fundo e abriu a mensagem. Caio, espero não estar atrapalhando, mas eu estava pensando, está ocupada agora? Ela soltou uma risada baixa, meio surpresa, meio satisfeita. Bruna, achei que você tivesse esquecido de mim. A resposta veio rápido. Caio, impossível esquecer. Mas talvez eu tenha te deixado esperando de propósito. Bruna sorriu, sentindo aquele calor familiar subir pelo corpo outra vez. Bruna, você é mesmo um canalha, sabia? Caio, você ainda não viu nada. Bruna mordeu o lábio, sentindo que seu coração batia mais rápido que o normal. Caio, acho que preciso ver você de novo, hoje. Ela ficou imóvel, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Ele quer me ver, hoje. Por mais que tentasse se convencer de que aquilo era uma péssima ideia, algo dentro dela gritava que ela já estava envolvida demais para resistir. Bruna, talvez... Depende do que você tem em mente. A resposta dele foi imediata. Caio, vou te buscar às 10. E não esquece de usar aquele vestido preto. Bruna riu, sacudindo a cabeça. Esse homem é um perigo. Mas ela sabia que já tinha entrado no jogo. E agora, não tinha mais volta. Bruna não sabia o que estava acontecendo com ela. Ela sempre se considerou uma mulher sensata, controlada. Mas com Caio era diferente. Ele mexia com ela de uma forma que a fazia agir por impulso, e por alguma razão ela não queria parar. Ainda sentada no sofá, ela se recusou a levantar e começar a se arrumar. Não precisava, ela já sabia exatamente o que ia fazer. Ele quer jogar? Então vamos jogar. O relógio marcava 21h57 quando o telefone vibrou. O nome dele brilhou na tela. Caio Albuquerque, chamando... Bruna respirou fundo e atendeu com a voz mais despreocupada que conseguiu. Achei que você tinha desistido. Provocou. Nem se eu quisesse, respondeu ele. A voz dele estava mais grave do que o normal, quase arrastada. Estou aqui embaixo. Bruna sorriu, mordendo o canto do lábio. Ai, que droga! Suspirou, fingindo estar chateada. Eu perdi a hora. Não me arrumei ainda. Tudo bem, eu espero. Por que não sobe? Sugeriu ela casualmente. Assim você espera aqui em cima enquanto eu me arrumo. Ela imaginou que ele recusaria. Afinal, homens como Caio não costumavam perder tempo esperando por ninguém. Mas, para sua surpresa, ele respondeu quase que imediatamente. Estou subindo. Bruna desligou o telefone e sorriu consigo mesma. Vamos ver como você lida com isso. Ela se levantou lentamente e foi até o espelho. O vestidinho de seda azul claro moldava seu corpo de um jeito quase perigoso. O tecido deslizava suavemente pela pele, grudando nos lugares certos e deixando seus ombros e pernas expostos. O decote era delicado, mas profundo o suficiente para provocar. Ela soltou os cabelos, deixando que as ondas caíssem levemente sobre os ombros. O batom, ainda suave nos lábios, estava perfeito. Toque, toque, toque. Ele estava ali. Bruna respirou fundo e abriu a porta. Caio estava encostado no batente,
as mãos nos bolsos da calça escura e o rosto iluminado apenas pela luz do corredor. Ele usava uma camisa preta de botões com o colarinho aberto, revelando um pouco da pele bronzeada do peito. Mas foi a forma como ele olhou para ela que a deixou sem fôlego. Os olhos dele desceram lentamente, começando pelo rosto, percorrendo cada curva do pijama de seda e demorando-se um instante a mais nas pernas dela. Ele mordeu levemente o canto do lábio, como se estivesse tentando conter alguma reação. Eu devia ter esperado no carro, murmurou ele, a voz quase rouca. Bruna sorriu, encostando-se na porta provocativa. Mas você subiu. Caio não respondeu. Em vez disso, deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles. Isso foi de propósito, não foi? Disse ele, num tom baixo, quase um sussurro. O quê? Perguntou Bruna, inocente. Isso. Ele apontou com o queixo para o corpo dela, os olhos fixos nos dela. Esse pijama. Você sabia o que estava fazendo? Ela abriu a boca para responder, mas não teve tempo. Em um movimento rápido, Caio segurou sua cintura e a puxou para perto, colando seu corpo ao dela. Bruna sentiu a força dele e deixou escapar uma respiração curta, quase um suspiro. Você é... começou ele, a voz baixa enquanto inclinava o rosto em direção ao dela. Incrível. Os lábios dele tocaram os dela de forma intensa. Aquele não era um beijo comum. Foi urgente, profundo, como se ele estivesse guardando aquilo o dia inteiro. A boca dele se movia com firmeza, explorando-a com uma mistura perfeita de controle e paixão. Bruna perdeu a noção de onde estava. As mãos dele deslizavam por sua cintura, apertando-a com uma intensidade que fazia seu corpo inteiro vibrar. O perfume dele a envolvia e ela não conseguiu evitar. O beijo se intensificou e Bruna sentiu suas costas baterem levemente contra a parede. O calor entre eles estava crescendo rápido demais. Foi então que ela, com um esforço quase doloroso, se afastou. Bruna respirou fundo, tentando se recompor. Melhor eu me vestir. Caio ficou parado, ainda segurando sua cintura. Ele parecia surpreso e completamente fora de controle. Certo, murmurou ele, soltando-a devagar, como se tentasse se convencer de que parar era a coisa certa a fazer. Bruna sorriu, satisfeita ao vê-lo tão atordoado. Que bom que ele não é o único que sabe brincar. Ela foi até o quarto e trocou rapidamente o pijama pelo vestido preto e justo que tinha escolhido antes. O tecido envolvia seu corpo de forma impecável, e o salto alto alongava suas pernas de um jeito que sabia que chamaria atenção. Antes de sair do quarto, borrifou seu perfume favorito atrás das orelhas e nos pulsos. Quando voltou para a sala, Caio estava parado perto da janela, com as mãos nos bolsos e um sorriso discreto nos lábios. Quando a viu, ele se virou lentamente e deixou os olhos percorrerem cada detalhe. Uau! Murmurou, quase sem perceber que tinha falado em voz alta. Bruna pegou sua bolsa e sorriu. Vamos! Ele apenas assentiu e a seguiu até o elevador. No restaurante, o local era sofisticado, com luzes baixas e uma trilha sonora suave preenchendo o ambiente. Assim que eles entraram, os olhares começaram a se virar na direção deles. Bruna percebeu o brilho satisfeito nos olhos de Caio. Ele estava se divertindo com aquilo, com o fato de que todos no restaurante estavam admirando a mulher ao seu lado. Parece que você gosta de causar uma boa impressão, comentou ela, enquanto o garçom os guiava até a mesa. Eu gosto quando as pessoas veem o que é meu, respondeu ele, com aquele sorriso de canto que a deixava sem fôlego. Seu? Bruna arqueou a sobrancelha. Por enquanto, só estou imaginando, provocou ele. Mas vou descobrir até onde você quer ir comigo. Bruna riu, mas por dentro, ela sabia que esse jogo estava ficando perigoso. Ele mexia com ela de um jeito que nenhum homem havia mexido antes.
e isso só a fazia querer jogar ainda mais. Depois do jantar, Bruna e Caio saíram do restaurante e foram caminhando pelas ruas iluminadas do Rio de Janeiro. O ar da noite estava fresco e a cidade parecia mais viva do que nunca. Os letreiros brilhavam, carros passavam apressados pela Avenida Atlântica e grupos de amigos riam alto nas calçadas. Eles caminhavam lado a lado, sem pressa. Bruna sentia a mão dele ocasionalmente roçar na sua, como se ele estivesse tentando medir se ela queria que ele a segurasse ou não. Então, disse Caio, quebrando o silêncio, quero saber mais sobre você. Sobre mim? Bruna arqueou a sobrancelha divertida. Achei que você já soubesse bastante. Afinal, eu sou a que sabe dos seus segredos, lembra? Ele riu baixo. Eu sei o suficiente para saber que você é esperta e que adora me provocar. Bom, parece que você gosta de ser provocado, retrucou ela com um sorrisinho no canto dos lábios. Gosto mais do que eu deveria, admitiu ele, inclinando um pouco a cabeça para o lado, como se a estivesse analisando. Mas agora eu quero saber, quem é você fora desse joguinho? Bruna ficou surpresa com a pergunta. Ela não esperava que ele se interessasse de verdade. Não tem muito para contar, disse ela, tentando parecer casual. Trabalho numa empresa, passo boa parte do meu tempo lidando com planilhas e relatórios, nada muito empolgante. Que tipo de empresa? Perguntou ele. Uma agência de marketing, respondeu ela, dando de ombros. Trabalho no comercial. Caio parou de andar por um instante. Qual empresa? Souza e Marques, respondeu Bruna, achando estranho o súbito interesse dele. Caio soltou uma risada baixa, como se estivesse se divertindo com uma piada interna. O que foi? Perguntou ela, desconfiada. Nada, só que seu chefe... Ele fez uma pausa e balançou a cabeça, rindo outra vez. Seu chefe é amigo meu. Bruna arregalou os olhos. O quê? Marcos Souza. Conheço ele há anos, explicou Caio. Nos encontramos de vez em quando. Ele sempre foi um pouco... arrogante? Impaciente? Completou Bruna, cruzando os braços. Exatamente. Caio riu. Ele é brilhante nos negócios, mas sei que pode ser um pesadelo para os funcionários. Um pesadelo bufou. Ele me fez perder a conta de quantas vezes quase desisti do meu emprego. Ainda bem que não desistiu, disse Caio, olhando para ela de um jeito mais sério. Eu não teria te conhecido. Por alguma razão, aquela frase mexeu com Bruna mais do que deveria. Ela desviou o olhar, sentindo as bochechas aquecerem. Eu duvido que você tenha muitos problemas com trabalho, disse ela, tentando mudar de assunto. Aposto que você tem um bando de gente resolvendo tudo para você. É, mais ou menos isso. Caio sorriu de lado. Mas mesmo assim, às vezes as coisas saem do controle. Como hoje? Bruna arriscou. Ele assentiu. Sim, eu passei o dia inteiro apagando incêndios. Ele suspirou e passou a mão pelos cabelos, bagunçando-os levemente. Mas a parte boa... Ele parou de andar e virou-se para ela. É que eu terminei meu dia assim. Os olhos dele se prenderam nos dela, e Bruna sentiu aquele calor familiar se espalhar pelo corpo outra vez. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, mas nada saiu. E você? Perguntou Caio com um sorriso travesso. O que você vai fazer no fim de semana? Eu? Bruna piscou algumas vezes, tentando se recompor. Não tenho nada planejado. Um brilho surgiu nos olhos dele, aquele brilho malicioso que ela já começava a reconhecer. Perfeito, disse ele, aproximando-se um pouco mais. Porque eu vou te levar para um fim de semana inesquecível, respondeu ele com um sorrisinho provocante no canto da boca. Bruna sentiu uma onda de expectativa percorrer seu corpo. A forma como ele disse aquelas palavras lenta e segura fez um arrepio subir por sua espinha. É mesmo?
Perguntou ela, fingindo desinteresse. E que tipo de inesquecível estamos falando? Caio inclinou a cabeça, aproximando o rosto do dela. Um que você não vai esquecer tão cedo, murmurou ele, a voz rouca e sedutora. Os olhos dele brilharam com aquele misto de mistério e confiança que a deixava sempre sem chão. Bruna mordeu o lábio e soltou um risinho suave, apenas o suficiente para deixar claro que ela estava disposta a entrar no jogo. Vou pensar no seu caso, respondeu ela, virando-se para continuar a caminhada. Caio sorriu sozinho, acompanhando-a com o olhar por alguns segundos antes de segui-la. Mal sabe você, Bruna, que esse fim de semana vai ser inesquecível. O motor potente da SUV preta ronronava suave enquanto Caio acelerava pela estrada sinuosa que levava à região serrana do Rio. A cidade havia ficado para trás, e agora apenas o brilho das estrelas e a escuridão da estrada os acompanhavam. Bruna olhava pela janela, tentando decifrar seus próprios pensamentos. Ela ainda não entendia como havia terminado ali, num carro com um homem que ela mal conhecia. Um homem que mexia com ela de um jeito que nenhum outro havia conseguido. Então, disse ela, virando-se para ele, não vai me dizer para onde estamos indo? Caio lançou um sorriso misterioso, sem tirar os olhos da estrada. Você vai gostar, disse ele confiante. Eu devia ter passado em casa para pegar umas roupas, comentou Bruna. Ele soltou uma risadinha baixa, o tipo de riso que arrepiava a pele dela. Você não vai precisar. Bruna arqueou a sobrancelha, fingindo indignação. Ah, é? E por quê? Porque eu não vou te deixar sair da cama, respondeu ele, jogando um rápido olhar malicioso na direção dela. Bruna soltou uma risada divertida, mas por dentro sentiu uma onda quente se espalhar pelo corpo. Ele era desse jeito. E ela gostava disso. A viagem seguiu tranquila, e já passava de 2 horas da madrugada quando finalmente chegaram à casa. As luzes externas iluminavam a construção elegante e imponente, cercada por árvores que pareciam abraçar o lugar. Quando Bruna entrou, ficou surpresa. O ambiente não era frio e distante como ela imaginava que seria. Ao contrário, havia um calor acolhedor ali. A lareira acesa estalava suavemente, espalhando uma luz âmbar pela sala espaçosa. Sobre uma mesa lateral, uma seleção de queijos finos e uma garrafa de vinho tinto já estavam à espera. Música suave tocava ao fundo, preenchendo o ambiente com uma atmosfera íntima e envolvente. Então é assim que você faz com todas aquelas mulheres do seu celular? Provocou Bruna, cruzando os braços e se virando para ele. Aquelas que você manda mensagens apaixonadas? Caio riu baixinho e pegou uma taça de vinho, servindo-a antes de responder. Não. Ele entregou a taça a ela, os olhos fixos nos dela. Você é a primeira que eu trago aqui. Bruna o observou por um instante, tentando decifrá-lo. Você acha que eu vou cair nessa? Ela retrucou, pegando a taça da mão dele. Você sabe exatamente o que dizer para fazer uma mulher se sentir especial. Eu sei. Ele sorriu de canto. Mas dessa vez, não estou mentindo. Bruna levou a taça aos lábios, saboreando o vinho enquanto tentava ignorar o aperto estranho que sentiu no peito. Parte dela queria acreditar, mas a outra parte sabia que homens como ele eram especialistas em seduzir. Eles se sentaram próximos à lareira, compartilhando goles de vinho e pequenos pedaços de queijo. A conversa fluiu naturalmente, e Bruna ficou surpresa ao perceber que Caio era muito mais interessante do que ela imaginava. Ele tinha histórias engraçadas, um humor inteligente e, acima de tudo, sabia ouvi-la, como se realmente quisesse conhecê-la. Quando uma música envolvente começou a tocar, Caio sorriu e estendeu a mão para ela. Vem, disse ele. Ah, não. Bruna riu. Eu não sei dançar. Eu te ensino. Ele não esperou que ela aceitasse.
Pegou sua mão e a puxou suavemente, envolvendo sua cintura com uma firmeza que fez Bruna se perder por um instante. Eles começaram a se mover devagar, colados um ao outro. O que começou como uma dança tímida, logo se transformou em algo mais íntimo. As mãos dele deslizavam lentamente pelas costas dela. A respiração de Caio ficou mais pesada quando seus rostos se aproximaram. O toque dos lábios dele foi suave no início, mas rapidamente se transformou em algo mais intenso, mais urgente. Ele a beijava como se estivesse perdendo o controle, e Bruna se deixou levar. As mãos dele exploraram seu corpo, segurando-a com firmeza, e Bruna sentiu o calor subir por sua pele enquanto as roupas iam sendo esquecidas no caminho até o quarto. Na manhã seguinte, Bruna acordou, sentindo o calor do sol entrando pela fresta da cortina. O lençol macio envolvia seu corpo, e o cheiro amadeirado de Caio ainda impregnava o travesseiro ao lado. Ela se espreguiçou preguiçosamente, esticando os braços acima da cabeça. O corpo estava leve, como se tivesse se libertado de todo o estresse que vinha carregando há semanas. Mas ao virar para o lado, percebeu que Caio não estava mais na cama. Bruna se levantou, enrolou o lençol no corpo e foi até o guarda-roupa. Abriu a porta e encontrou uma fileira impecável de camisas masculinas perfeitamente dobradas. Escolheu uma camisa branca, grande e confortável, e a vestiu. O tecido macio roçou sua pele, e ela sorriu ao ver seu reflexo no espelho. Ele vai gostar disso. Descendo as escadas, Bruna encontrou Caio sentado na varanda, olhando para o horizonte. Ele tinha uma xícara de café na mão e parecia distraído, como se estivesse perdido em pensamentos. "Bom dia", disse ela, se aproximando devagar. Ele se virou e, ao vê-la vestida com sua camisa branca, abriu um sorriso lento e satisfeito. "Eu te disse que você não precisaria de roupa", murmurou ele, levantando-se. "Você está perfeita assim." Ele se aproximou, segurou sua cintura e a puxou para um beijo lento e preguiçoso. O tipo de beijo que fazia Bruna esquecer onde estava. "Vamos tomar café?" sugeriu ela, sorrindo entre os lábios dele. "Melhor", respondeu Caio, deslizando os dedos pela curva da cintura dela. "Vamos aproveitar esse sofá aqui primeiro." Bruna riu, mas não resistiu quando ele a puxou para dentro da sala outra vez. Ela se entregou ao abraço quente dele, esquecendo de tudo, do mundo lá fora, do chefe insuportável, das mensagens para outras mulheres. Naquele momento, nada disso importava. Mais tarde, sentados à mesa do café, eles compartilhavam uma refeição tranquila. Bruna estava leve, sem pensar em nada além do momento presente. Mas Caio estava inquieto. Ele a observava, notando cada detalhe. O jeito que ela afastava o cabelo do rosto, a forma como sorria quando pensava em algo engraçado. Ela era diferente. "Por que você mexe tanto comigo?" Ele respirou fundo e, antes que pudesse se conter, começou a falar. "Sobre aquelas mensagens", disse ele de repente. Bruna ergueu os olhos, surpresa. "O quê?" Caio hesitou por um instante, como se estivesse decidindo se deveria ou não continuar. "As mensagens que você viu." Ele passou a mão pela nuca, visivelmente desconfortável. "Eu sei que não foi a melhor impressão, mas tem algumas coisas que você precisa saber." Bruna sentiu uma pontada de inquietação no peito. "O que ele vai me contar agora?" Caio respirou fundo e olhou para Bruna com uma expressão que ela ainda não havia visto nele. Algo entre vulnerabilidade e alívio, como se estivesse prestes a tirar um peso enorme do peito. Bruna pousou a xícara de café na mesa e se inclinou um pouco para frente, atenta. "Eu sempre fui bom nesse jogo", continuou ele. "Em dizer o que as mulheres queriam ouvir, em fazer com que elas se sentissem especiais. É fácil quando você sabe como funciona." Ele fez uma pausa, desviando o olhar para a paisagem lá fora. "Só que foi só isso, sabe?
Ele balançou a cabeça como se estivesse frustrado consigo mesmo. Eu achava que precisava daquilo, que precisava de companhia o tempo todo. Mas, no fundo, eu estava tentando preencher um vazio que nunca desaparecia. Bruna permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Desde que eu era criança, sempre me senti sozinho. A voz dele ficou mais rouca, carregada de emoção. Meus pais... Ele riu sem humor, sacudindo a cabeça. Bom, eles nunca quiseram muito saber de mim. Me deixaram com a minha avó quando eu tinha 5 anos. Bruna franziu a testa. Eles te... deixaram? Caio assentiu lentamente. Eles achavam que eu atrapalhava demais a vida deles, que seria mais fácil se eu ficasse longe. E foi assim que eu fui parar na casa da minha avó. Ele respirou fundo, parecendo lutar contra alguma lembrança dolorosa. Ela foi a única pessoa que realmente se importou comigo. Mesmo sem ter muito dinheiro, ela fez de tudo para que eu tivesse uma vida decente. Eu prometi para mim mesmo que quando crescesse ia retribuir tudo isso. Bruna sentiu um aperto no peito. Ela não conseguia imaginar o que era crescer sem o amor dos pais. Eu trabalhei feito um louco, continuou ele. Não aceitei que nada desse errado. Fiz tudo para conquistar o que queria e poder dar à minha avó a vida que ela merecia. E consegui. Ele abriu um pequeno sorriso, quase nostálgico. Consegui reformar a casa dela. Levei-a para viagens que ela sempre sonhou. Comprei essa casa aqui na Serra porque ela dizia que amava a vista. Ele parou por um instante e Bruna viu que os olhos dele estavam marejados. Só que não durou muito. Bruna sentiu um nó se formar na garganta. Ela faleceu alguns anos depois, disse Caio, a voz quase um sussurro. E desde então, ele fez uma pausa, engolindo em seco. Desde então, eu venho tentando preencher esse vazio com coisas que não funcionam. Mulheres, festas, trabalho, tudo parece só passageiro. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto dele. Caio rapidamente passou a mão no rosto, como se quisesse esconder. Essa casa, continuou ele com a voz trêmula. Eu não venho aqui desde que ela se foi. Ele fez uma pausa longa, olhando fixamente para a vista da varanda. Eu não conseguia voltar. Cada canto dessa casa me lembrava dela. Bruna sentiu o coração apertar. Ele parecia tão seguro de si o tempo todo, tão confiante, e agora estava ali, despido de toda aquela armadura. Sem dizer nada, ela se levantou e encostou uma mão delicadamente no ombro dele. E quando ele virou o rosto para ela, ela simplesmente o puxou para um abraço. Ele hesitou por um instante, como se não estivesse acostumado a esse tipo de gesto. Mas então relaxou, envolvendo os braços em torno dela e apertando-a com firmeza. Bruna sentiu o corpo dele ceder, como se aquele abraço fosse a única coisa que ele precisava naquele momento. O rosto dele estava encostado no pescoço dela, e Bruna sentiu a respiração quente dele contra sua pele. Se eu te disser que se você não se afastar agora, vou precisar tirar essa camisa de novo, murmurou ele, a voz grave e carregada de desejo. Bruna riu, afastando-se um pouco e balançando a cabeça. Pelo amor de Deus, não, brincou ela, fazendo uma careta exagerada. Primeiro. Eu preciso repor minhas energias. Caio jogou a cabeça para trás e riu alto, aquela risada sincera e gostosa que Bruna já começava a adorar. Ok, disse ele, ainda sorrindo. Mas só porque você pediu. Ele pegou a mão dela e a levou de volta para a mesa, ainda sorrindo. Mas enquanto ela pegava uma fatia de pão e espalhava geleia, ele continuava a observá-la, com um pensamento martelando na mente. Por que você mexe tanto comigo, Bruna? O que você tem que nenhuma outra teve?
O fim de semana na serra havia sido mais do que Bruna poderia ter imaginado. Ela voltou para casa no domingo à noite, sentindo que algo dentro dela havia mudado, e dessa vez ela não tentou lutar contra isso. Caio tinha mexido com ela de um jeito que ninguém jamais conseguiu. Ele a fez rir, a fez se sentir desejada e, principalmente, a fez sentir que estava ao lado de alguém que realmente se importava com ela. Não por quem ela aparentava ser, mas por quem ela era de verdade. Naquela noite, enquanto se deitava na cama, o perfume dele ainda estava grudado em sua pele. Ela fechou os olhos e se lembrou do jeito que ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa que importava no mundo. No dia seguinte, Bruna acordou cedo e foi direto para o trabalho, achando que aquela magia toda ia acabar assim que a rotina tomasse conta novamente. Ela imaginou que Caio voltaria para o seu mundo agitado de reuniões, festas e mulheres deslumbrantes, e que aquele fim de semana incrível logo se tornaria apenas uma memória bonita. Mas não foi isso que aconteceu. Logo após o expediente, enquanto Bruna arrumava suas coisas para ir para casa, seu telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem de Caio. Caio: Oi, combustível, já jantou? Ela riu sozinha, balançando a cabeça. Bruna: Combustível? É assim que você me chama agora? Caio: Claro, você é a única coisa que me mantém de pé. Estou passando aí. Não aceito um não como resposta. Bruna: Sério? Eu nem fui para casa ainda. Caio: Ótimo, então vou te buscar na empresa. Ela nem teve tempo de responder. 10 minutos depois, lá estava ele, encostado na sua SUV preta na frente do prédio, usando uma camisa azul que destacava ainda mais os olhos dele. Isso é sério? Perguntou ela, descendo os degraus do prédio. Você veio até aqui só para me ver? Eu não brinco quando se trata de você, respondeu ele, pegando a mão dela e deixando um beijo suave nos dedos. Vamos jantar. A partir daquele dia, Caio passou a fazer disso um hábito. Ele ligava todas as noites, sem exceção. Mesmo quando estava atolado de reuniões ou preso em algum compromisso importante, ele sempre dava um jeito de vê-la, nem que fosse por apenas meia hora para tomar um café ou para buscá-la na empresa e levá-la para casa. Você é meu combustível, ele dizia sempre. Sem você, eu travo. Bruna achava aquilo engraçado no começo, mas logo percebeu que Caio falava sério. Ele estava se entregando de verdade. E ela também. Na terceira semana, ele apareceu no apartamento dela com uma sacola misteriosa nas mãos. O que é isso? Perguntou Bruna, desconfiada. Caio sorriu daquele jeito irresistível que ela já conhecia bem. Abre e descobre. Dentro da sacola havia um conjunto de lingerie preto rendado, tão delicado quanto provocante, e uma pequena venda de cetim. Ah, não, disse Bruna, arregalando os olhos e segurando o riso. O que é que você está planejando? Digamos que... Ele passou um braço pela cintura dela e a puxou para perto. Eu quero deixar nossas noites mais interessantes. Bruna riu e escondeu o rosto no peito dele, sentindo as bochechas queimarem. Você é impossível. Eu sei, sussurrou ele, antes de beijá-la com aquela intensidade que fazia seu corpo inteiro derreter. As noites deles eram sempre intensas e cada vez mais apaixonadas. Caio sabia exatamente como surpreendê-la, e Bruna começou a perceber que ele não era apenas charmoso. Ele era cuidadoso, atento e fazia questão de conhecê-la em cada detalhe. Flores no trabalho, bilhetes escondidos na bolsa dela, jantares inesperados. Ele não deixava passar uma chance sequer de lembrá-la de que ela era especial. Certa noite, Bruna chegou em casa e encontrou velas acesas pela sala inteira, pétalas de rosa espalhadas pelo chão e Caio esperando por ela com um sorriso provocante nos lábios e uma garrafa de vinho na mão. Você está mimando demais essa pobre garota, brincou ela, fingindo se render.
Eu só estou começando, respondeu ele, puxando-a para um beijo demorado, que a fez esquecer até o próprio nome. Alguns meses depois, o relacionamento deles já não era segredo para ninguém. Bruna não sabia ao certo como a notícia havia se espalhado tão rápido, mas seu chefe, Marcos Souza, parecia mais suportável. Ele ainda era exigente, claro, mas não pegava mais no pé dela como antes. Na verdade, desde que soube que Bruna estava namorando Caio, Marcos até tentou ser gentil, o que para ele já era quase um milagre. Então, disse ele, um dia, no corredor da empresa, você e o Caio, hein? Bruna deu de ombros, meio sem graça. Estamos juntos. Bom? Marcos pigarreou, claramente desconfortável em tentar ser simpático. Ele é um bom homem. Se você conseguiu fazer aquele cara sossegar, meus parabéns. Bruna riu sozinha depois que ele saiu. Ela não sabia como havia chegado ali, de uma rotina estressante e uma vida sem grandes emoções, para um romance que parecia ter saído de um filme. Mas aquilo não era um filme, era real. E cada vez mais, Bruna percebia que estava se apaixonando perdidamente por Caio Albuquerque. Uma noite, enquanto estavam deitados na cama, com os corpos ainda entrelaçados sob os lençóis, Caio passou os dedos lentamente pelos cabelos dela. Você tem noção do que está fazendo comigo? Perguntou ele, baixinho. Bruna sorriu e fechou os olhos, relaxando no peito dele. Espero que seja algo bom. É mais do que bom. Ele se inclinou, deixando um beijo na testa dela. É diferente. É real. Bruna se aconchegou ainda mais nele e deixou um sorriso suave escapar. Eles tinham se encontrado por acaso, em um dia comum no ônibus, e agora estavam ali, compartilhando uma vida que nenhum dos dois esperava. Bruna nunca tinha imaginado que aquele homem, que parecia inalcançável, arrogante e cheio de mulheres aos seus pés, pudesse se transformar na pessoa que fazia seu coração disparar todas as noites. E Caio, que sempre acreditou que amor não passava de uma ilusão passageira, agora sabia que tinha encontrado algo que nenhuma riqueza no mundo poderia comprar. Naquele momento, enquanto as luzes do Rio de Janeiro brilhavam do lado de fora da janela, os dois se entregaram ao conforto um do outro, sem promessas exageradas ou juras ensaiadas, apenas a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar, juntos. Você gosta de histórias assim, cheias de romance, emoção e momentos que fazem o coração disparar? Quero muito saber a sua opinião. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários para eu saber se devo continuar trazendo mais histórias românticas como essa. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e assistir ao vídeo que está aparecendo na tela. Sua opinião é muito importante para que eu possa trazer mais conteúdos que você ama.